Bom dia, gente. Hoje a gente vai estar apresentando aqui o artigo Uma Nova Guerra Fria é Inevitável? Perspectivas chinesas sobre a competição estratégica Estados Unidos e China. Para começar, a gente vai estar abordando a competição estratégica propriamente dita e aí trazer o contexto global e os principais motivadores para essa competição estratégica em si. Fu Ying, ministra das Relações Exteriores, ela citou que o globalismo e o multilateralismo estão sob ataque. O ressurgimento da competição geopolítica e de poder, misturado ao populismo e protecionismo, estão enfraquecendo os laços que foram construídos entre os países na última década. O que ela quer dizer com isso? Com essa crise que a gente tem presenciado, principalmente nos últimos 2 anos, e que acabou gerando uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, ela acabou gerando no mundo todo uma onda de protecionismo e nacionalismo, porque tem sido cada vez mais difícil negociar com os outros países por causa do individualismo. Então, os países olham para dentro e acabam se fechando para fora, e através disso, o multilateralismo vem sendo atacado. Esse é um ponto muito abordado aqui nesse artigo. A crise de 2008 foi um ponto crucial, posso dizer aqui que foi um divisor de águas na relação entre os Estados Unidos e a China. Por quê? Houveram algumas implicações que foram muito importantes. Com a crise de 2008, os Estados Unidos passou por uma dificuldade econômica muito grande, e todo mundo aqui está ciente disso, com a explosão da bolha imobiliária e tudo mais. E com isso, os Estados Unidos se viu um pouco desamparado. E ele teve que aplicar diretamente no sistema internacional a sua hegemonia, entre aspas. Com isso, os Estados Unidos ele percebeu que a China era um grande negociante que poderia ajudá-lo nesse momento de crise. Porque a China, desde os anos 2000, ela vem crescendo muito rápido, alcançando perspectivas astronômicas de até 10% ao ano, como vocês podem ver no gráfico ao lado. Só que a partir de 2008, na crise, essa taxa de expansão acabou se reduzindo, mas o investimento total do PIB que ela havia conseguido crescer não reduziu. Vocês podem ver que até aumentou, foi inversamente proporcional à taxa de expansão. Mas voltando aqui mais diretamente à crise de 2008, a China ela percebeu a oportunidade dos Estados Unidos, um pouco não, dos Estados Unidos enfraquecido, para estar criando novas divisões comerciais. Então, ela começou a exportar muito, tanto para os Estados Unidos como para uma perspectiva mais global, seja os países na América Latina e a própria Europa em si. E aí eu vou trazer aqui um ponto legal, que é a interdependência competitiva de Wang Fan. O que é uma interdependência competitiva? A interdependência competitiva, ela é a junção da competitividade e a cooperação. O Wang Fan, ele foi um teórico chinês, que ele diz que a relação dos Estados Unidos ela é baseada na cooperação e na competição. Essa competição ela acaba gerando a competitividade entre esses países, o que de certa forma é bom, porque um país vai estar sempre querendo superar o outro e isso gera grandes avanços. Algo semelhante ao que aconteceu ali na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde os dois países eles buscavam um superar o outro e a partir disso é muito avanço tecnológico, etc. Algo semelhante está acontecendo agora. Vou voltar um pouquinho aqui na crise de 2008, onde a superpotência americana ela foi demonstrada, os Estados Unidos mostrou que ainda era capaz de contornar a crise através do seu grande poderio econômico, militar. Só que apesar disso, apesar de mostrar que ele ainda era o maior país no sistema internacional, a sua hegemonia ela veio a demonstrar uma erosão, que os Estados Unidos dependeu de outros países para sair da crise, teve que fechar acordos comerciais, e ele não conseguiu sair sozinho, ele precisou de ajuda, e a partir disso os países viram a oportunidade de tentar se inserir no sistema internacional, e, obviamente, o que a gente está citando aqui agora, a China percebeu esse momento e entrou com tudo nesse jogo de poder aí. Então, tem outro termo cunhado por teóricos chineses, que é a batalha do superpower versus o major power. Como assim? O superpoder, no caso, seria os Estados Unidos, com um grande poder internacional reconhecido por todos, e a China, que ainda não era reconhecida. A China vinha crescendo, todo mundo no planeta tinha conhecimento de que a China era o país que mais crescia no mundo, só que ela não era reconhecida. Só que em 2008 ela se consolidou, aproveitou da fraqueza, do momento de fraqueza internacional e principalmente dos Estados Unidos para se consolidar no cenário internacional e a partir disso fechar acordos comerciais, inserir seus interesses e correr atrás mesmo dos seus objetivos. Voltando aqui um pouquinho ao que eu falei antes, a ascensão do protecionismo global, e aí eu vou estar abordando aqui de uma forma mais direta aqui, que o globalismo e o multilateralismo sob ataque. A China e os Estados Unidos e toda a União Europeia e os principais players no cenário global tendo esse problema econômico, principalmente com relação às crises, uma onda de protecionismo e nacionalismo ela veio adentro. Então, por isso que presidentes como Donald Trump
O próprio presidente Jair Bolsonaro, alguns presidentes na União Europeia e fora, como mesmo o presidente Erdogan, eles vieram numa perspectiva muito mais individualista e talvez eu usaria a palavra egoísta, por assim dizer, buscando apenas os próprios interesses e não mais aquele globalismo, aquela relação, aquela interdependência entre os países, o multilateralismo. E a partir desse protecionismo, toda essa cooperação internacional ela foi prejudicada, o que acabou tornando ainda mais os Estados Unidos um pouco mais fraco. E aí os teóricos americanos eles não aceitaram suas fraquezas, obviamente, para o mundo afora, falaram que não, que era apenas um delírio, que os Estados Unidos continua forte e que a China é só fogo de palha, que uma hora vai apagar. E a partir disso, eles começaram a fazer ataques, né? Com embargos e tudo mais, que acabou prejudicando o avanço da China. E a China, com certeza, vem contra-atacando isso. Os chineses, eles cunharam dois termos. O primeiro deles é a forma de pensar hegemônica dos Estados Unidos. Eles não se tocaram, entre aspas, de que eles não são mais uma hegemonia super potente. Eles têm uma limitação muito grande agora e não conseguem mais dominar o mundo diretamente. E também houve, com a crise de 2008, a consolidação do Partido Comunista Chinês, na sua ideologia, e aí eles já dominaram ali a região asiática com seus caminhos, seus trilhos, e até mesmo agora a Rota da Seda, a nova Rota da Seda. E o segundo termo que eles cunharam é a mentalidade da Guerra Fria, que é os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos vê a China como um grande inimigo que vai causar um possível conflito, que uma nova Guerra Fria, e aí eles têm esse medo aí, por isso que eles fazem esses embargos na China cada vez mais poderosos. A disputa econômica é o principal ponto do conflito entre os Estados Unidos e a China, e é a capacidade econômica que vai conduzir toda essa relação sino-americana. Desde o processo de reaproximação entre os dois países, que começou com as iniciativas lá do Henry Kissinger e do primeiro-ministro chinês, no final dos anos 60, começo dos anos 70, que a relação entre os dois sempre foi baseada na retomada das relações bilaterais. Só que os Estados Unidos passaram a revisar sua política em relação à China nas últimas 5 décadas e adotar umas medidas mais competitivas contra Pequim. E agora essas abordagens mais agressivas passaram a ser tomadas por Donald Trump em relação aos chineses, até porque a estrutura econômica do mundo ela se alterou bastante com a ascensão da China. E ela passou a exercer um processo de liderança e influência em outros países do globo. E a gente vê essa tendência, que nem Gabriel falou, do sistema internacional a maximizar e o regionalismo, o protecionismo, e daí a tentativa de reduzir a interdependência entre os dois países. Inclusive, eles passam a colocar a China na visão dos americanos, na posição de um rival comparado ao antigo Japão Imperial, a Alemanha nazista e a antiga União Soviética. E essa capacidade econômica, essa guerra comercial, ela ainda se inclina e foca bastante numa questão da corrida tecnológica, porque algumas tentativas dos Estados Unidos de incentivar empresas ocidentais que providenciavam, que vendiam as tecnologias avançadas aos chineses a se desvincular de Pequim e bloquear investimento de chineses nos Estados Unidos, então a vinda de empresas chinesas, como a gente viu a questão de TikTok, da Huawei, ainda mais no setor tecnológico, a incentivar parceiros também do Ocidente a não comprar produtos de tecnologia chineses, até porque esses são assuntos que acabam ligados diretamente com a preocupação de assuntos de segurança nacional, como o próprio projeto do Made in China em 2025, que é de tornar a China um líder, um polo grande industrial de exportação de tecnologia para o mundo. Essas relações econômicas de tecnologia, elas também refletem na disputa ideológica que se dá pelas diferentes posições deles no sistema de desenvolvimento. A China, como possui um modelo de mercado capitalista, com um Estado mais forte, centralizado e autoritário, vai contra o modelo de mercado livre tão promovido pelos Estados Unidos e a própria democracia. Então, daí, os Estados Unidos passam a contestar várias instituições e normas internacionais, como as críticas feitas pelo governo Trump à Organização Mundial de Comércio, que são instituições, são grupos que foram responsáveis por formar a base de influência dos Estados Unidos através do estabelecimento delas e formando novas normas no sistema internacional que colocavam o país em uma posição que era quase legítima de autoridade. Por outro lado, a China começa a perseguir essas mesmas instituições para proteger sua economia e seus investimentos, como o Acordo de Parceria Econômica Regional Abrangente, que foi feito agora em 16 de novembro, que foi feito com boa parte dos países que estavam em um tratado, no TPP, que foi o Tratado Transpacífico, feito pelo governo Obama com o objetivo de cercar a China, mas que os Estados Unidos saíram com Trump, e que hoje agora é a maior área de livre comércio do mundo. E ela começa a explorar sua teoria de influência através do uso dessas instituições para alcançar um posto de liderança global mesmo. Apesar de que, historicamente, a liderança global ela se dá através de guerras, como foi feito para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e tudo mais.
Mas a China passa a fazer isso de forma diplomática. Então, dos Estados Unidos surge a necessidade de criação de novas instituições com o objetivo também de ainda conter o avanço chinês, principalmente na região da Ásia Pacífica. Que, inclusive, os Estados Unidos, quando passaram a criar essas instituições para conter a China no nível geoestratégico, eles aumentaram a presença militar na região no objetivo de criar uma rede de segurança interconectada, ainda mais com outros países que também tentam conter o avanço da China, como a Índia e o Japão, que eles já realizavam manobras militares na região, e depois a Austrália, como dá pra ver aqui no mapa, que é que recentemente eles realizaram a maior manobra militar da região da Ásia Pacífica nos últimos 10 anos. Pequim começa a agir de forma mais firme em respostas a outros países regionais na disputa de territórios marítimos, ainda mais na região ali do sul da China, do Mar do Sul da China. Eles acabam se diferenciando porque a China ela possui mais vantagens militares nas águas costais dos países e os Estados Unidos têm uma predominância nas áreas depois das cadeias de ilhas, são as regiões atrás de Taiwan, Filipinas e tudo mais. E é por isso que a BRI, a iniciativa do One Belt and Road, é essencial e uma manifestação de estratégia da China em relação à competição regional com os Estados Unidos. Até porque a Ásia Pacífica ela passa a ser influenciada pelo BRI, se der tudo certo, que não vai só expandir as rotas comerciais, mas também passa a ser uma forma de lançar uma ofensiva geoeconômica e fortalecer os laços na área marítima, que acabam ameaçando diretamente a posição de liderança regional dos Estados Unidos na região. Agora, falando um pouco do gerenciamento da competição estratégica entre os Estados Unidos e a China, a gente tem a visão pessimista de Shin Yo-hang e Yan Shu-tong, que são dois cientistas do CAS, que eles tratam da rivalidade ideológica entre as duas nações. E eles basicamente fazem uma dicotomia dessa rivalidade ideológica, se tratando de ela ser bem manejada ou mal manejada. Porque caso ela seja bem manejada, e os dois países que têm essa ideologia, essa rixa ideológica bastante forte, mas caso ela consiga ser manejada entre os principais decision makers das nações, ela pode ser baseada em uma competição estratégica que busca o poder material. E esse poder material seria basicamente continuar com as sanções e com as tarifas e uma competição econômica mesmo, e uma busca armamentista também. Mas caso essa rivalidade ideológica não seja bem manejada, pode ser que ocorram proxy wars entre as duas nações lá no Sudeste Asiático, e isso já remeteria a uma guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, como foi mencionado por Gabriel. A falta de confiança estratégica mútua pode levar à escalação rápida de certos conflitos desastrosos de pequena escala e irracionais entre os dois lados. Quem disse isso foi Liu Wudong, pesquisador sênior do CAS, a Chinese Academy of Social Studies, porque ele também tem essa ideia pessimista dessa rivalidade ideológica entre os Estados Unidos e a China. Porém, do outro lado, temos a visão otimista de Zhang Zhenxin e Li Wei, que tratam de 6 pontos bastante específicos, que é a disputa territorial, porque não há uma disputa territorial entre esses dois países, entre os Estados Unidos e a China. Então, não havendo a disputa territorial, a chance de ter um conflito armado diminui bastante. Também existe a questão da segurança existencial, que um país não está ameaçando a existência do outro, como, por exemplo, ocorre com a Palestina ou com a Coreia do Norte, que o fato dos Estados Unidos querer interferir na Coreia do Norte, por exemplo, por conta do armamento nuclear, vai contra a própria existência do governo de Kim Jong-un. Então, por isso, um conflito armado entre Estados Unidos e Coreia do Norte seria muito mais provável do que um conflito armado entre Estados Unidos e China, por não haver essa questão da ameaça existencial. Também existe a possibilidade de uma competição pacífica, que é o que muitos dos pesquisadores assumem que está acontecendo atualmente. Que apesar do que está acontecendo na questão de tarifas e sanções entre os dois países, eles estão tendo uma competição bastante neutra e estável nas últimas 2 décadas. E essa competição pacífica seria pautada no viver e deixar viver. Os dois países iriam continuar tendo um progresso, mesmo com suas diferenças ideológicas e mesmo tendo o seu afastamento econômico, eles deixariam o outro país agir como quisesse, contanto que não atrapalhe o outro diretamente e de forma significativa. E aí eles partem para a questão do conflito armado. Ma Zhengang também disse que um conflito armado entre Estados Unidos e China é praticamente impossível, tendo em vista as mudanças de condições de política mundial contemporânea.
E Zhu Feng também diz que é improvável que haja uma Guerra Fria. Citando ele, a última década do século XXI testemunhou um progresso positivo nas relações China e Estados Unidos, com trocas frequentes entre os principais líderes, maior conscientização da comunicação estratégica e fortalecimento das capacidades e experiências de prevenção de crises. E essa foto do Trump e Xi Jinping é para ilustrar o que os analistas chineses estão dizendo, que apesar da administração Trump estar adotando políticas econômicas agressivas contra a China, como as sanções e as tarifas que estão sendo impostas, as relações entre a China e os Estados Unidos se mantêm estáveis como um todo nas últimas 2 décadas. E também é importante citar o esforço conjunto que foi feito entre as duas nações para resolver o problema nuclear norte-coreano. E agora falando um pouco da armadilha de Tucídides, quando um poder emergente confronta uma grande potência. Esse foi um conceito criado por um cientista político americano chamado Graham Allison, que é basicamente, como foi dito, o que acontece quando uma potência emergente está ficando forte o suficiente a ponto de ameaçar um poder hegemônico atual. Que é basicamente a situação entre a China emergente poder destoar a hegemonia americana. E o que essa armadilha de fato é que, por conta dessa disputa de poder, vai acabar gerando um conflito armado. Já fizeram pesquisas científicas usando essa teoria e mostraram que em 16 instâncias históricas de poderes emergentes tentando tirar do poder um hegemon atual, 12 delas acabaram em guerra entre as nações europeias. Por isso, os Estados Unidos e a China conhecem essa armadilha e, assumindo a sua racionalidade, são capazes de não entrar nela. Por isso, fazendo parte dessa visão otimista da ascensão chinesa, é muito difícil que haja um conflito armado entre os Estados Unidos e China por conta do seu conhecimento do que poderia acontecer. Entrando agora, então, nas estratégias de gerenciamento da competição estratégica entre as duas nações, o ponto mais importante para os autores do texto é o ajuste do mindset estratégico entre os principais líderes e os decision makers e as próprias nações em si, porque apesar deles se verem como inimigos, eles não são, eles são competidores. Eles precisam entender que eles conseguem, estando nessa situação, nesse estado de competição, manter uma relação saudável e de benefício mútuo prosperando para um futuro bom e próspero para os dois. Mas além desse ajuste do mindset estratégico, também é importante que ocorram reuniões constantes entre os líderes e que sempre eles respeitem os limites das outras nações, principalmente as suas culturas e valores. E breaking points das suas negociações, que sejam pontos que uma nação ou outra nunca vai querer mudar quando eles vão negociar, e também o foco em interações positivas com a Ásia-Pacífico, como o Caio mencionou. É muito importante que as duas nações tentem buscar um terreno comum para negociar. Por exemplo, quando os Estados Unidos precisarem de uma tecnologia que a China já tem à disposição, não é para os Estados Unidos querer banir essa tecnologia da China ou buscar alguma outra alternativa e culpar a China por qualquer outra coisa. É importante eles tentarem achar algo que eles possam se ajudar e manter esse intercâmbio contínuo de informação, tecnologia e prosperidade. E essa foi a nossa apresentação do texto Uma Nova Guerra Fria é Inevitável, Perspectivas Chinesas sobre a Competição Estratégica Estados Unidos e China, de Zhao Minghao. Nossa equipe é composta por Bruno Lacerda, Caio Câmara, Camila Souza, Gabriel Mentano, Pedro Azevedo, Rodrigo Cerqueira e Samuel Dias.